E agora a gente vai virar a página, momento de falar de saúde no Ver Mais. A esclerose múltipla é uma doença que compromete pessoas entre 20 e 50 anos de idade, no auge da sua produtividade. Nós vamos falar sobre isso porque esta semana, né, a atriz Guta Stresser, bem conhecida, ela fez uma publicação e contou nas suas redes sociais que revelou diagnóstico, né, de esclerose múltipla. E ela disse que já esquecia, antes mesmo do diagnóstico, ela já esquecia as palavras básicas, como copo, cadeira, ela não lembrava mais. Stresser ainda disse que sentia formigamento nos pés e que foi ao médico após uma queda na sala da sua casa. Para saber mais, então, nós estamos conectados com a médica neurologista, que já esteve aqui conosco algumas vezes, a Tatiana Pisolotto Bruck. Boa tarde, seja bem-vinda a Ver Mais. Oi, Gi, sempre um prazer estar contigo, né? Eu sempre começo a entrevistá-la rindo, porque eu sempre falo do sobrenome, né? Eu pergunto, é assim, é assado que se pronuncia? Eu gosto de falar as coisas corretamente. Eu acho que dessa vez eu acertei em cheio, né? Sim, bem certinho. Tati, muito obrigada mais uma vez aqui por estar conosco. Então vamos lá, começando, o que é a esclerose múltipla? A esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune. O que é isso? É quando o nosso sistema imunológico ele não consegue identificar contra o que ele tem que lutar. Então, ele acaba lutando contra as nossas próprias células. Sim, doutora Tati, mas assim, tem várias doenças autoimunes, né? Qual é a diferença da esclerose múltipla? Ela atinge o quê? Né? A sua área, evidentemente, né? O que acontece? A esclerose múltipla é uma das doenças neurológicas autoimunes. Ela vai estar relacionada com os anticorpos que vão lutar contra a bainha de mielina. É como se fosse um revestimento que tem nos nossos neurônios. Uhum. Entendemos. Agora, só para a gente ter o termo técnico, a doutora explicando sobre a esclerose múltipla. Quais são os sintomas da esclerose múltipla? Gi, então, o que acontece? Neurônios a gente tem por todo o nosso corpo, né? Desde do dedão, do dedinho, sorriso, face, equilíbrio, tudo é responsabilidade do sistema nervoso. Então, os sintomas vão decorrer da onde, naquele momento, o neurônio está sendo acometido. Tem paciente que tem tontura, tem paciente que tem formigamentos, tem paciente que tem perda de força, alteração de memória e assim por diante. Sim, a gente falou aqui da atriz Guta, né? Ela estava falando que antes de ter o diagnóstico, ela já não lembrava algumas palavras, ela já sentiu formigamento, que foram esses sintomas que você falou. Mas quer dizer que são sintomas que podem também ser sinais de outras doenças. Então, como é que é feito o diagnóstico? Quando a pessoa vai saber que de fato é a esclerose múltipla? Isso. O diagnóstico começa quando a gente suspeita clinicamente, quando o paciente vem com essas queixas para a gente. Eu fiquei com o meu braço formigando por mais de 24 horas, eu fiquei com a minha perna com uma dor diferente por mais de 24 horas. Chega para a gente, nós neurologistas, a gente vai suspeitar e nós iremos pedir uma ressonância. E o diagnóstico se dá quando a gente vê as lesões neste exame de imagem. Sim, por isso que é tão importante sempre procurar um médico, né? O pessoal acha que formigamento, só porque dormiu em cima do braço, ou geralmente pensa, infarto, se é na mão esquerda, mão direita, mas nessa parte. E é sempre importante descobrir logo no início, é isso mesmo. O tratamento da esclerose múltipla, por exemplo, qual é, doutora? Então, existem diversos tratamentos hoje no mercado. A esclerose múltipla, eu sempre converso com meus pacientes hoje, é uma das doenças da neurologia que está mais aparecendo medicações novas, tá? Existe medicação que é injetável, que bota por baixo da pele, existe comprimido, existe a medicação que tem que ser feita na hora que você está tendo um surto, na hora que você está tendo um sintoma. Importante lembrar, Gi, que eu acho que é interessante, é que todo o tratamento ele é dispensado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Muito bom mesmo. E assim, é um tratamento difícil. Por que as pessoas se assustam tanto? Porque perde movimento, é grave. Eu acho importante a gente até falar para as pessoas, né, sobre isso. O que acontece que assusta tanto? Primeiro, você mesmo falou ali, no comecinho da sua entrevista, a idade que acomete a pessoa. É nós quando estamos na fase do adulto jovem, né?
Então, a gente pensa em engravidar, pensa em filhos, pensa família, pensa condições de trabalho, e aí a gente acaba se assustando muito mais, né? Eu tenho pacientes, eu acompanho bastante pacientes com esclerose múltipla aqui em Criciúma, que eles levam uma vida completamente normal, inclusive fazem faculdade de medicina, tem colegas médicas que têm, então tudo depende muito do teu controle da doença. E também, a esclerose múltipla ela não tem só um tipo, né? Ela tem alguns subtipos, e é isso que a gente tem que ir acompanhando e classificando no decorrer da doença. Sim. Tem cura? Essa é uma pergunta que, na medicina, eu vou te contar um segredo. Conta. Foi a primeira pergunta que me frustrou na medicina. Se Por tem quê? cura. Se tem cura? Eu imagino qual seja a sua resposta, mas pode falar, doutora. É que na medicina atual que nós estamos tendo agora, a gente não tem grande parte de cura. A maioria das coisas são tratáveis. Pressão alta tem tratamento, diabetes tem tratamento. A cura em si seria não ter mais a doença, não ter mais que tomar a medicação. Sim, né? sim. Então, assim, neste momento, atualmente, a esclerose múltipla não tem cura, porém tem tratamento. Claro, e são muitas doenças, né? Você convive tendo qualidade de vida. Isso acontece não só em doenças, em situações também. A gente tem que viver com isso. Para finalizar, doutora, tem como prevenir? Aquela nossa coisa de sempre, né? Eu brinco que médico tem a gente tem sempre o mesmo discurso, mas que acaba ajudando bastante. Alimentação saudável, sono saudável, evitar estresses maiores, porque tudo que a gente faz com que faça um estresse muito grande no nosso organismo, não o estresse do nervoso, mas o estresse que a gente chama de tirar ele do ambiente dele, da forma dele, pode desencadear doenças autoimunes. Doutora Tati, foi perfeita em tudo, na sua fala, nas explicações e no tempo. Doutora Tati, acabou o nosso tempo. Doutora Tati Bruck, neurologista, nosso orgulho aqui, nossa fonte para responder as questões. Obrigada e volte sempre, viu? Até breve, então, Gi. Até breve. Você aí. Aproveita a chuvinha, né? Tá feio aqui. Tá, doutora. Beijo no seu coração, tá? Obrigada. Ela é demais, viu, gente?